E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em Lucas capítulo 8, versículos do 1 ao 3. Nós vamos falar hoje sobre as enfermidades da alma, porque pode ser que você não tenha um câncer, não tenha doenças, enfermidades fatais, mas o índice de pessoas morrendo, se suicidando por causa de depressão é muito grande. E a depressão, ela chega devagarzinho através de ansiedade. A gente não valoriza, não dá importância para a ansiedade como deveríamos dar, no sentido de evitar. A primeira pregação de Jesus, quando ele começou o ministério dele e levou as pessoas para o monte da bem-aventurança, e ali pediu para que todos se assentassem na relva, para ele começar a pregar. Era a primeira pregação que Jesus ia fazer. E ele não faz outra pregação com outro tema que não seja ansiedade. Toda doença começa na ansiedade. A doença da alma, a doença da mente. Muitas pessoas estão com somatização. O que é isso? São problemas emocionais que se transformaram em enfermidades físicas. E às vezes vai no médico e pergunta: qual é o meu problema? Não tem problema, mas a pessoa está doente. E isso atrapalha muito o desenvolvimento de uma igreja, o desenvolvimento da família. Uma mulher deprimida, ela não quer nem namorar o marido. Um homem deprimido não cuida da casa. E aí começa a degringolar uma série de problemas por causa de ansiedade, que se transformou em depressão, depressão que se transformou numa enfermidade. E a igreja do Senhor é sarada. Nós somos sarados no físico, nós somos sarados na emoção, nós somos sarados no espírito. E a gente precisa correr atrás dessa cura. Muitas pessoas entram na casa de Deus doentes e depois são maquiadas. Elas não são curadas, elas são maquiadas por muitas palavras. Mas eu não quero ser maquiada pela palavra do pregador e voltar para casa e continuar com o mesmo problema. Deprimida, ansiosa, mal resolvida, mal-humorada. Acorda mal-humorada, dorme mal-humorada. Gente, não pode. Então já começa segurando a mão desse lindo aí que está do seu lado, dá uma sacudida e diga para ele: Jesus quer te dar vida com abundância. Vida com alegria transbordante. E ansiedade, depressão, problemas da alma, problemas do espírito, meu Deus, isso atrapalha tudo. O Brasil é o maior índice de doenças depressivas da América Latina. É muita gente mal resolvida nas emoções. É gente que não perdoa, é gente que não esquece o passado. Meu Deus, é por isso que o apóstolo Paulo, ele falou: eu não sei se eu já alcancei a perfeição, uma coisa eu faço, é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para o alvo, meu Deus, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Levanta a tua mão para o alto e diga assim: é daqui para frente. É daqui para frente, e eu só quero ver coisa boa acontecendo na minha vida. E se acontecer alguma coisa ruim, aquilo não vai falar mais alto do que as coisas boas de Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também
algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria Madalena era uma delas, da qual saíram 7 demônios. Também iam com Jesus Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, mulher importante, mulher da alta sociedade, mulher endinheirada. Também ia Susana e muitas outras da classe A, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Diz aí a estatística que o índice de depressão e de doenças da alma no universo feminino é bem maior do que no universo masculino. Por quê? Porque nós mulheres somos exageradamente emotivas, emocionais, a gente valoriza demais. Eu tiro isso pelo meu relacionamento com o meu marido. Ele vira a página rapidinho, eu demoro para virar a página. Tem alguém aqui que demora para virar a página? Fica pensando naquilo e quer conversar sobre aquilo. Tem alguém que é assim? Hoje você precisa mudar, pedir ao Senhor para mudar isso na sua vida, que isso não vai te levar a lugar nenhum. O próprio Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, que nós, com a nossa ansiedade, não vamos conseguir acrescentar um pedacinho de vida à nossa estatura, ao curso da nossa vida. Ansiedade não vale a pena. É por isso que a gente tem essa intimidade com Deus. A gente vem para a igreja, dobra joelho, ora, vem para a campanha, vem para a consagração. A gente sabe, não chegou hoje a bênção, mas ela vai chegar. E você quer chegar na bênção toda depauperada, ou você quer chegar lá toda... Me dá a palavra aí que fugiu. Toda para cima, não é verdade? Tem gente que quando chega na vitória, está toda doente, tomando não sei quantos comprimidos. E não é isso que Jesus quer para nós. Então nós estamos aqui diante de um quadro de cura de doenças emocionais. Nós sabemos, hoje as doenças do passado têm nome, mas as doenças do passado que eram da alma, não tinham nome. As doenças eram atribuídas a espíritos malignos. É por isso que depressão, até pouco tempo, muitas igrejas achavam que era demônio. Problema de síndrome, problemas de TPM, isso é frescura. As pessoas não entendiam que isso é um processo negativo pelo qual passamos antes de menstruarmos. Hoje as doenças têm nome, mas no passado era atribuído às operações malignas. E nós estamos aqui diante de um quadro de algumas mulheres que foram curadas de doenças emocionais, e que depois que foram curadas, elas ficaram tão gratas ao Senhor, que de que maneira que a gente pode demonstrar gratidão, se não é indo atrás de Jesus, estar onde Jesus está, estar onde o povo, a família de Jesus está. Depois que essas mulheres foram libertas e curadas, porque a Bíblia chama espírito de demônios de enfermidade, não chama de libertação, chama de cura. Nos dons de cura também estão expulsar demônios e qualquer tipo de exorcismo espiritual. Então, aqui estão algumas mulheres, e dentre elas está uma muito conhecida, não somente nossa, mas da comunidade cristã da época, e o nome dela é Maria Madalena. Tem até uns filmes esquisitos aí, dizendo que ela era esposa de Jesus, mas a gente refuta tudo isso, né? Muitos acreditam até
que Maria Madalena, ela foi considerada uma apóstola, só não recebeu o título, porque no passado, mulher não tinha títulos de pastor, não tinha título de presbítera, de bispa, de apóstola, não tinha, né? A cultura oriental é assim até hoje, mas a Maria Madalena, depois que ela foi curada, liberta, ela se tornou a mulher mais importante, a mais notável, a mais citada no Novo Testamento. Então, que nessa noite a gente esteja aberto para dizer: Senhor, cada dia que uma bênção do céu vier para minha casa, mais perto de Ti eu quero estar, mais envolvido com a Tua obra eu quero estar, porque Ele dá para a gente não tem como retribuir. Tem, pastor Denilson? A gente não tem como retribuir, senão se envolvendo com a obra do Senhor. Fiquei muito feliz com a vitória da Fatinha, né, minha amiga de ginásio, de científico, né, e hoje é a ovelhinha aqui dessa igreja, muito querida, minha amiga, né, o pessoal dizia que a gente era irmãs gêmeas, né, que acham a gente parecida, e ela está lá, ó, do lado do marido dela, o tempo inteiro. Cada prova que ele recebe, ela está orando, fazendo campanha por ele, e sempre falando: olha, é Jesus, é Jesus. Qualquer dia, Fatinha, o Tuninho vai subir por aquelas escadas e vai sentar do teu lado para glorificar o nome do Senhor. Quem pode dizer glória a Deus? Então, Maria Madalena, ela era de uma cidade do sudoeste da Galileia, chamada Magdala. Maria Madalena vem de Maria de Magdala, e ela, por alguns estudiosos, é chamada de prostituta, quando na verdade a Bíblia em momento algum diz que ela era prostituta. A verdade é que nela existiam 7 demônios. Jesus a libertou de 7 demônios. Não se sabe se era um número real ou se é um número tipológico, simbolizando muitos demônios, né? Uma pessoa, quando tem muitos demônios no seu corpo, dizem que é o quê? Legião. Então muitos acreditam que o que havia na Maria Madalena eram legiões, era uma legião de demônios. Imagina quais eram as doenças que tomavam o corpo dessa mulher. Mas confundiram-na com a pecadora do capítulo 7. Aquela que entra na casa do fariseu, que convidou Jesus para jantar. E aquela mulher aparece por trás de Jesus, se inclina aos seus pés e começa a chorar. Começa a lavar os seus pés com as lágrimas, enxugá-los com os seus cabelos e ungir com unguento. Uma história muito parecida também com a história de Maria de Betânia, a irmã de Marta e de Lázaro, mas que na verdade é outra história. Então são 3 histórias diferentes, né? Na verdade 4, porque confundem Maria Madalena também com a mulher de João 8, a prostituta, aquela que estava na cama de um homem e que foi pega no ato adulterando. Então, há uma confusão teológica, porque alguns acreditam, outros não. Mas, na verdade, Maria não tem nada a ver com todas essas situações. O judeu, no passado, nem chamava prostituição de espírito maligno. Eles diziam que era consequência do pecado e não possessão maligna. Hoje as pessoas dizem, né? Quem vive no mundo da prostituição está sendo tomado por espíritos malignos e tal. O judeu não acredita nisso. Então eu estou falando tudo isso aqui para deixar bem claro para vocês que Maria Madalena não era prostituta, embora tenha nascido numa cidade de baixa reputação, onde havia um centro de prostituição ali. As mulheres de Magdala se prostituíam, mas Maria Madalena não, ela era endemoniada. Uma mulher que habitava
agasalhava demônios no seu corpo. E ela foi liberta por Jesus. Quando ela se encontrou com Jesus, todos os demônios do corpo de Maria Madalena bateram em retirada. E as doenças que a acometiam foram embora também. Então, existem doenças que são enfermidades da alma, que o demônio se apossa, e existem enfermidades da alma, que são só debilitações, né? Como, por exemplo, ansiedade, depressão. E aí eu estava estudando um pouco sobre Maria, e ali está dizendo que possivelmente Maria Madalena, escuta bem, ela tinha problema mental, ansiedade, depressão, colapso nervoso, neurose séria, depressão profunda. E tudo isso no passado era confundido com espírito maligno, demônio. Ela tinha demônio? Tinha. E o demônio se apropriou de uma alma, de um coração, de uma vida mal resolvida. Ah, querido, como a gente tem que dizer não para a depressão, para a ansiedade, para os problemas da alma. Todo mundo aqui na igreja sabe que eu já estive 1 ano deprimida por causa de uma frase. Uma frase. Eu não estava preparada para ouvir aquela frase. E a frase entrou com tanta fúria pelos meus ouvidos, desceram, né, aquelas palavras, desceram para o meu coração, entrou na corrente sanguínea, estourou 2 úlceras no meu duodeno. Eu tive hemorragia, eu tive anemia profunda, fui para o hospital, fiquei internada, transfundi 2 bolsas de sangue, deprimida. Um tempo, o pastor Sérgio dizia: Leia, convida as amigas para ir no shopping, para ir comer um cachorro quente. E quem é que tem vontade de ir para shopping? Quem é que tem vontade de comer cachorro quente? Quem é que tem vontade de ver alguém? É porque eu ouvi uma frase. E todos os dias você recebe setas de inveja, de palavras, de situações que, se você não se blindar no sangue do Cordeiro, você vai adoecendo aos poucos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então levanta a mão para o alto e diga assim: me blinda, Espírito Santo, me guarda, protege a minha vida, protege a minha casa, protege a minha família. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Problemas da alma. A gente só fala dos problemas físicos. É AIDS, é câncer, é problema no fígado, é problema no coração. A gente só fala disso. Mas o que está matando o nosso povo são as depressões, são as tristezas, são as coisas que nós ouvimos que nos coloca para baixo. É por isso que a Bíblia diz que a minha boca precisa falar do que o coração está cheio. É de boas palavras, é de boas palavras que deve ferver o meu coração. É você editar aquilo que você viu. Eu ouvi Augusto Cury dizer isso, sabe, pastor Rômulo? Ele disse que toda vez que acontecer alguma coisa na sua vida que você não gostou, tenta reescrever aquele fato, dizendo assim: não, ela não teria coragem de fazer isso. Não acredito que ela faria isso. Mas a gente não faz isso. A gente faz questão de falar assim: ela falou. Eu vou falar para fulana. Aí fala com fulana, aí fulano vem e faz você ficar com mais raiva ainda. Então eu aprendi, irmã, como isso está me curando. É reeditar o acontecimento negativo. Você consegue lembrar dessa frase? E bater a mão na mão do teu irmão e falar assim: reedita a história que te magoou. Absolva o seu algoz. Absolva aquele que falou mal de você. Porque só tem um que vai sofrer com essa situação. E é você mesmo. Quem te machucou, quem te caluniou, nem está lembrando mais de você. Ele já virou a página, mas você está ali mastigando.
você dorme, você acorda, você dorme, você acorda. Eu ouvi um pastor contar que ele foi visitar um homem que ele estava rendido. Eu já falei aqui na igreja. Eu não sei se vocês já viram um homem rendido. Eu já fiz parte de uma igreja onde tinha um homem assim. É assustador. Os testículos descem e fica enorme. E a pessoa tem que andar assim, ó, porque ele está rendido. E o pastor foi conversar com ele e falou: irmão, você está cheio de mágoa no coração. Cada palavra que ele soltava era uma raiva, era um ódio. Era uma palavra de raiva, de ódio, de ira. E o pastor disse assim: o senhor precisa perdoar aquele que te ofendeu. Porque senão o senhor vai morrer assim. E essa doença vai piorar. Ele já nem estava mais conseguindo andar. Sabe o que ele falou para o pastor? Eu morro, mas eu não perdoo. Morreu. Não vale a pena. Então, eu sei que vocês estão olhando para mim com esse olharzinho assim. Dá uma descontraída em quem está do teu lado. Fala assim: é só perdoar e vai para frente. Dá uma sacudida nesse crente. Fala assim: perdoa, vai para frente. Para de conversar sobre isso. Pastor Sérgio fala para mim assim: Marcinha, Leia, esquece. Leia, muda de assunto. Menina, como é que eu aprendo? Aleluia, como eu aprendo com esse homem, né? Ele me ensina tanta coisa. Por isso que você está ficando velho, mas não acabado. Por isso que você está só passando de idade, né? E está rejuvenescido na alma, no espírito e no corpo. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmãos, quem é que lembra das doenças que existem? É o que mesmo, hein? Cachumba, ainda tem cachumba? Tem? Não? Voltou? E pneumonia, tuberculose. Agora surgiram novas, né? Chikungunya. Que mais? Zika. Que mais? Covid. H1N1. Irmãos, isso não existia quando eu era mais jovenzinha. E posso te falar uma coisa? Doenças chegam mais perto de quem está com a imunidade. Eu vou repetir. Vou fazer igual esses pregadores aí. Eu vou repetir. As doenças são mais suscetíveis em pessoas que têm imunidade baixa. E imunidade baixa está muito relacionado não apenas com vitaminas, com sais, com não sei o quê, mas com emoção. Segura na mão desse irmão, dá uma sacudida nele, diga para ele assim: olha, eu abençoo a tua imunidade agora. Eu abençoo as tuas emoções agora. Seja blindado pelo sangue do Cordeiro. Blindado você e a tua casa. A palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. A gente quer terra sarada, mas a gente não quer obedecer à condição anterior. Se o meu povo se humilhar. O que é se humilhar? É depender dele, é buscar ele, é estar na presença dele, oh aleluia, e orar, e se converter dos maus caminhos. Não se converte dos maus caminhos e quer terra sarada. É condicional. Eu saro a terra. Quando a Bíblia diz que quando Deus mandou Israel sair do Egito e atravessar o Mar Vermelho, Deus se revelou para o seu povo dizendo: olha que coisa linda, eu sou o Senhor, o teu médico, o Jeová Rafá.
Eu sou o teu Senhor, eu sou o teu médico, eu sou o teu Jeová Rafá. De 3 em 3 meses, eu tenho que ir lá no Dr. Jacques, para fazer uma revisão do meu quadro de câncer que eu tive há 3 anos. E quando eu chego lá, eu sempre chego meio nervosinha, porque eu não sou do tipo que faço o exame e abro para ler. Eu não leio nada. Quem é que abre antes do médico abrir? Meu Deus do céu. Olha, irmão, eu não abro. Desde o dia que eu abri, entendi tudo errado e fiquei doente porque abri o exame. Eu não entendi nada, entendi tudo errado. Às vezes a gente abre e pergunta para outras pessoas, as outras pessoas falam assim, ih! Aí você fica mais doente, não é verdade? Eu não abro mais. Então eu fico meio ansiosa antes de chegar até o médico. Mas chegando lá, ele só faz assim, ó. Tá tudo bem, Leia. Isso me dá uma alegria. Por 5 anos eu vou ter que fazer isso, né, Ritinha? Por 5 anos, mas eu entro ali junto com meu marido e com a presença do Todo-Poderoso, e eu vou marchando, eu entro no elevador, eu subo, chego lá, ele se tornou nosso amigo, pastor Sérgio dá presente para ele até está querendo ir para Israel com a gente, vou ver se eu levo ele para o nosso retiro, aleluia, Dr. Jacques, uma bênção, mas sempre que eu chego lá, ele diz assim, tá tudo bem, Leia, vai em paz, oh, aleluia, é tão gostoso ouvir isso, mas eu estou cuidando mais das minhas emoções. Eu já sofri muito, de pensar que alguma coisa está acontecendo, e na verdade nem está. O próprio Jesus disse, basta para cada dia o seu próprio mal. A gente não tem estrutura para carregar hoje o peso de amanhã. Para cada dia o seu peso, a sua dificuldade, os seus dilemas, os seus conflitos. Viva o hoje, glorificando a Deus porque você acordou, porque você tem saúde, porque veio uma gripinha, mas ela já foi embora. Oh, aleluia! Ontem eu estive com uma pessoa lá da minha gravadora e ela disse para mim, e ela estava fazendo aniversário. Fizeram uma festa, meu Deus, decoraram aquilo ali, parecia até uma selva, de tanta planta que colocaram ali. Aí ela virou para mim e para a pastora Elisete Malafaia, que foi a minha entrevistada, que agora eu tenho um podcast, o Crente Pode, o podcast da Leia Mendonça. Aleluia, tá lindo. A primeira foi Helena Raquel, a segunda foi a Eni Peniche, doutora. Ontem foi a Elisete Malafaia e a Amanda Silva, uma pregadora de 27 anos, que é o espetáculo. E foi lindo. Então, quando nós entramos na sala da diretora da rádio, ela falou assim, eu não quero mais comemorar meu aniversário, por causa de um acontecimento. Ela tem parentes em Israel. E essa situação de Israel, de Hamas, está deixando ela muito mal. E ela esteve em contato com alguma pessoa que saiu lá essas pessoas que foram sequestradas. Então ela só chora. Ela não tem mais prazer em viver. Então ela disse, eu não quero nem mais comemorar meu aniversário. Eu falei assim, você está errada. Você tem que estar bem para poder orar por eles e lutar por eles. Cada dia que se passa é um milagre que não se repete. Eu não quero ficar sofrendo quando Jesus está me dando dias de vida para viver. Abra essa boca e glorifica ao Senhor, agradeça por um dia, por uma hora que se passou. Eu sou do tempo que a rádio relógio ficava assim, cada minuto que se passa. Quem lembra disso? Cada minuto que se passa é um milagre que não se repete. Aí passava uma hora, cada minuto que se passa
É um milagre que não se repete. E depois que você tem câncer, depois que você tem uma doença, que tem um viés de fatal, você começa a dar mais valor para a sua vida. A sua vida vale mais do que aquela pessoa que está te maltratando. A sua vida vale mais do que aquela pessoa que está te desprezando. Às vezes a gente estraga a vida da gente porque está supervalorizando alguém que não merece a nossa atenção. Você vale mais do que as coisas da vida. Quem pode dizer glória a Deus? Então hoje, irmãos, preste atenção. Hoje surgiram tantas doenças novas que eu estou até assustada. Eu não sei se elas já existiram e receberam nomes agora, ou se elas surgiram agora. Tem uma doença aí chamada TDAH. Hoje todo mundo tem essa doença. Você já percebeu? O que é isso, pastora Leia? Vou dizer para você. Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Aquela pessoa que não se prende ao momento, ela vive no 220. As pessoas, irmão, estão com a vida toda desregrada, e eu me incluo nisso, e está dando nome para as doenças. Você está conversando com uma pessoa, ela nem olha mais para você. Ela só te ouve, e olhe lá, porque ela está presa no celular. Ontem eu vi um filme que se chama Eu Não Vivo Sem Você. Alguém aqui já viu? Eu indico, acabou de sair agora. A Elisete que me deu me indicou. Eu estou crente que eu não vivo sem você. É um relacionamento de amor. Na verdade mas da página 3 em diante, porque ele não vive sem o celular. É uma loucura. Isso quando a pessoa não está viciada em pornografia no celular. E pornografia traz doença. Aliás, pornografia já é considerada uma doença. O homem é capaz de estar do lado de um avião e não ter... Qual a palavra que eu vou usar? Não ter prazer com aquele avião. Mas sai dali e vai para o banheiro para poder abrir um site de pornô para ter prazer com o celular. Isso é doença ou não é? É muita doença nova surgindo. Agora surgiu uma, mamãe e papai, ouçam aqui, que eu estou meio desconfiada se isso é doença mesmo. TOD. Alguém já ouviu falar? Não é chocolate não, pastor. TOD, transtorno opositor desafiador. Que praga é essa, pastora Leia? Vou te dizer. Vê se você discerne essa doença. Vai além da desobediência. A criança ou adolescente discute com os adultos, diz não para a maioria das atividades propostas, não aceita ordens ou proibições, não se responsabiliza por sua má conduta, culpa todo mundo e todas as coisas, quando as coisas não acontecem como ele planejou. Quem tem TOD não sabe lidar com frustração e se irrita com facilidade. Na minha época, uma varinha de goiabeira isso agora é tratado como enfermidade, como síndrome. Uma criança que o pai não tem domínio, porque ela é cheia de vontade. Uma vez, minha mãe estava conversando com as amigas, e eu, pequenininha, entrei na conversa. Minha mãe falando um negócio lá, eu disse assim, não mãe, é mentira sua. Um tapão na boca, pá, nunca mais eu disse isso. Hoje não.
O filho falou: mãe, você está mentindo. Tem que levar para o psicólogo. E a Bíblia diz em Mateus 24, que as doenças vão aumentar. As pragas e as pestes vão aumentar. Não é só nação contra nação e povo contra povo, não. Doenças vão aumentar. Hoje papai e mamãe não pode nem dar uma chinelada no filho. Que se o filho virar para o pai e disser assim: vou te denunciar. Leva outro, pastor. Mas nem todo pai entende assim. Os filhos hoje estão mandando nos pais. Os pais hoje estão numa carência absurda de filhos. O filho tem que amá-lo. Filhinho, você ama a mamãe? Aí eu vi uma mulher falando na internet, ela falou assim: se ama ou não ama, não quero saber, eu quero que você faça o que eu estou mandando. O filho sente falta disso. Então, eu quero dizer para você que existem muitas doenças surgindo. A maioria delas está tudo na alma, nas emoções. Tem uma chamada TEA, que é transtorno do espectro autista. Vocês concordam comigo que nunca houve tanto autista nascendo como nos dias de hoje? O que aconteceu? Levanta a mão para o alto e diga assim: Jeová Rafá, blinda a minha casa. Jeová Rafá, blinda minhas emoções, blinda as emoções da minha família, porque vai vir coisa pior. Tu és o meu Senhor, tu és o meu médico, tu és o meu Jeová Rafá. As doenças da alma, para a gente terminar: ansiedade, depressão, síndromes. Meu Deus, tem tanta síndrome. Eu só lembro de uma que se chama síndrome de Asperger. Alguém lembra de outra síndrome? Borderline. Síndrome de pânico. Tão fácil, né? É tanta síndrome. Ou seja, a gente está se permitindo adoecer. E essas doenças receberam nomes. Então a gente vai para o psicólogo para se tratar, quando na verdade você pode fazer uma prevenção. Cuidado com o que você ouve, cuidado com quem você anda, cuidado com o que você vê, porque nós somos um receptáculo. Aquilo que eu vejo, que eu ouço, pode descer para o coração e pode gerar em mim uma doença. A gente foi obrigado a tomar vacina. Então hoje eu quero obrigar você, no bom sentido, a cuidar das suas emoções. Cuidado com quem você anda. Transtornos são distúrbios mentais que alteram o humor, afetam o raciocínio, o comportamento, trazem apatia, tristeza. Como é que você vai adorar a Deus assim? Com a alma em frangalhos? Se você não sabe, alma e espírito são inseparáveis. Alma e espírito são indizíveis. Só a palavra de Deus é que consegue separar alma de espírito, ossos de medula. Só a palavra. Então elas são indizíveis. Ou seja, se você não está bem na tua alma, nas tuas emoções, adorar a Deus vai ficar difícil. Quando você está doente, o corpo está doendo, você não tem nem vontade de sair de casa, que dirá ir para a igreja, para cantar, para abraçar, para responder o que a pastora Leia fala para quem está do teu lado: essa pastora chata. Você está entendendo? Em nome de Jesus, Jeová Rafá quer sarar a tua dor, mas você precisa fazer a tua parte. Quem entende isso, diga glória a Deus. Deus abençoe.